Boa noite, crianças. Todas bem? Com certeza sim, né? E hoje, após um louvor maravilhoso, que é onde nós podemos ali louvar e agradecer ao Senhor, nós vamos aprender um pouquinho mais da palavra. E o tema da aula de hoje é Seja um bom amigo. E aí eu peguei alguns personagens. Vamos lá? Vocês conhecem esse personagem aqui? Esse é o Charlie Brown e o Scooby. Esses personagens são muito amigos. Eles são muito parceiros, um ajuda o outro, um apoia o outro. Vamos ver se você conhece outros. E esse daqui, ó. Você conhece esse personagem? Bob Esponja e o Patrick também são ótimos amigos. Eles também se apoiam, estão sempre juntos, um fala a verdade para o outro. Ótimos parceiros. E esses aqui? São amigos da Marvel, né? Então a gente tem aqui a Viúva Negra e o Arqueiro. Então eles também são amigos, são parceiros, tentam resolver sempre juntos, um ajuda o outro, um salva o outro, né? E é muito legal também. E esse daqui? A Mônica e a Magali. Às vezes usamos até mesmo, né? Essa história em quadrinhos, né? Na escola, fazemos a leitura. A Mônica e a Magali também são muito amigas, são muito parceiras. E o que a Bíblia fala sobre amigo? Então a Bíblia fala, né, que um verdadeiro amigo é mais chegado que um irmão. Tá lá em Provérbios, né? Provérbios 18, 24. Então a amizade é algo muito legal, muito bacana. E hoje a gente vai aprender uma história de amizade da Bíblia. Vamos lá? Você pegou sua Bíblia? Se não pegou, você tem um tempinho para ir lá pegar. Então a gente vai trabalhar agora. Eu quero que vocês abram lá em 1 Samuel. Então, o livro de 1 Samuel, a gente vai abrir no capítulo 16. Vamos lá? 1 Samuel, capítulo 16, o versículo do 14 ao 23. Vamos lá? Então, está escrito: o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Os oficiais de Saul lhe disseram: há um espírito maligno, mandado por Deus, te atormentando. Que o nosso soberano mande esses seus servos procurar um homem que saiba tocar a harpa. Quando o espírito maligno, vindo da parte de Deus, se apoderar de ti, o homem tocará a harpa e tu sentirás melhor. E Saul respondeu ao que o serviam: encontrem alguém que toque bem e tragam-no aqui. Um dos oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Então Saul mandou uma mensagem a Jessé com o seguinte mensagem: envia-me seu filho Davi, que cuida das ovelhas. Jessé então apanhou um jumento, carregou de pães, uma vasilha de couro cheia de vinho e um cabrito, e os enviou a Saul por meio de Davi, seu filho. Davi apresentou-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele, e Davi tornou-se seu escudeiro. Então Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé: deixe-se que Davi continue trabalhando para mim, pois estou satisfeito com ele. Sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava uma harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Só vamos entender um pouquinho. Esse espírito maligno, ele não foi mandado por Deus, porque de Deus nada ruim pode vir. Quando a Bíblia trata no Velho Testamento sobre Deus, não está falando do nosso Deus, está falando de algo espiritual. E nesse caso, nós sabemos que os espíritos malignos vêm do diabo, não de Deus. Então não foi Deus que mandou. Porque Saul desobedeceu a Deus, ele abriu as portas para que o mal entrasse na vida dele. Mas
conhecendo Davi, e Davi havia sido ungido por Deus. Davi era um menino temente a Deus, e por isso ele então tinha uma unção, que quando ele tocava essa harpa, o espírito maligno ia embora, por conta da unção sobre a vida de Davi. Por isso é muito importante que a gente obedeça, porque tem uma unção sobre a nossa vida, que a gente pode agir sobre a vida de outras pessoas, alcançando elas, mesmo quando o maligno se apossa ou interfere na vida dessas pessoas. A unção sobre as nossas vidas, ela pode alcançar e trazer alívio para essas vidas. Mas não é só sobre Davi e Jessé, Davi e Saul que eu quero dizer. Na verdade, eu quero falar sobre o filho de Saul. Saul tinha um filho, que é o Jonatas. E aí a gente vai entender um pouquinho mais da história. Então, primeiro, para vocês entenderem que Davi era um menino muito obediente e temente a Deus, que havia uma unção sobre a vida dele capaz, então, de afastar aquilo que era maligno da vida de Saul, desculpem. Então, agora eu quero que vocês peguem a Bíblia de vocês e a gente vai para um outro texto, que está lá em 1 Samuel também, agora no capítulo 18. Vamos entender quando surge essa amizade. Então, no capítulo 18 de 1 Samuel, versículo 1. Depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas tornou-se o seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar à casa de seu pai. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois ele se tornara o seu melhor amigo. Jonatas tirou seu manto que estava vestindo e deu a Davi, com a sua túnica e até sua espada, seu arco e seu cinturão. Então, olha só, surge uma amizade. Essa amizade, ela faz com que Jonatas tenha algum cuidado com Davi, dando a ele, então, a sua túnica, a sua espada, coisas que pertenciam a ele. Então, numa amizade, a gente não busca só os nossos interesses, a gente cuida do outro também. A gente tem esse cuidado, a gente tem esse carinho, a gente tenta proteger. E olha só, ao longo dessa história, por vários capítulos de 1 Samuel, Saul, então, ele se enche de inveja contra Davi. E ele, a partir de um determinado momento, tenta matar Davi. Mas Jonatas, ele tenta ajudar Davi em tudo que ele pode, porque ele havia feito, então, essa aliança de amizade com Davi. Então, ele tenta protegê-lo em todo o tempo. Vamos lá, a gente vai continuar falando um pouquinho mais. Davi, então, ele tenta escapar das diversas vezes em que Saul tenta matá-lo. Vamos ver, então, a gente vai continuar fazendo mais uma leitura. Pessoal, no capítulo 20 de 1 Samuel, no versículo 20 no versículo 32, Jonatas pergunta para Saul por que ele quer tanto fazer mal para Davi. Jonatas perguntou ao seu pai, por que ele deve morrer? O que ele fez? Então Saul atirou sua lança contra Jonatas para matá-lo. E assim Jonatas viu que seu pai estava mesmo decidido a matar Davi. E aí a gente vai agora lá para o versículo 42, ainda do capítulo 20. E ele disse a Davi, os dois se encontraram, Jonatas então disse que Saul estava decidido mesmo a matá-lo, e para proteger era melhor então que Davi fosse embora. E aí ele disse a Davi, vá em paz, pois temos jurado um ao outro, em nome do Senhor, quando dissemos, o Senhor para sempre é testemunha entre nós e entre os nossos descendentes. Então Davi partiu e Jonatas voltou à cidade. Então eles fizeram esse pacto de amizade e como Jonatas sabia que aquilo que o pai dele, apesar de ser pai, estava querendo fazer era errado, porque não tinha motivo para querer matar Davi, ele então protege seu amigo. E depois, ao longo da história, Saul acaba morrendo, Jonatas também. E depois de algum tempo, Davi então pergunta, há alguém,
descendente de Jonatas, para que eu possa agir com bondade, porque ele também tinha uma aliança com Jonatas. E aí ele resgata um filho, né, de Jonatas, que estava escondido, né, e traz então para perto, para morar com ele, né, no seu reinado e se alimentar do banquete do rei. Então, quando ele pôde, ele retribuiu a bondade. Vocês entenderam então essa linda amizade? Olha aqui. Então aqui é exatamente a passagem em que Jonathan entrega para Davi, né, a sua túnica, a sua espada, porque ele percebe ali a amizade verdadeira, aquilo que ele podia fazer para ajudá-lo. Agora, crianças, nós temos vários amigos às vezes, mas o nosso melhor amigo é Jesus. Ele é o nosso melhor amigo. Ele é o nosso amigo que a gente pode contar todas as coisas, que a gente pode se abrir. Se a gente está chateado, a gente pode dizer por meio das nossas orações que estamos, né? Então, ele é o nosso melhor amigo. E quem mais são os nossos amigos? Os nossos pais. Então, se um dia algum amigo de vocês disser que vocês contaram alguma coisa para vocês ou fazer alguma coisa para vocês e disser que vocês não podem contar para os pais, então isso não pode, isso não tá certo, é algo que não é legal. Porque os nossos pais também são nossos melhores amigos, eles querem sempre o melhor de nós, eles estão sempre cuidando da gente. Então, se algum amigo disser isso, você deve fazer o contrário, você deve ir lá e contar para o papai e para a mamãe, tá? Não devem ter segredos para o papai e para a mamãe. Eles devem ser os primeiros a saberem de tudo que está acontecendo com vocês. E o nosso Senhor Jesus, que cuida de nós o tempo todo, né? Que já se doou por nós. Aqui, o Jonatas, ele deu uma túnica, ele deu uma espada, ele tentou ali impedir que Saul conseguisse matar Davi. Mas Jesus fez algo muito grande para nós. Ele se pregou no madeiro, ele foi crucificado para nos deixar saúde, paz, alegria, amor, né? Para que a gente não tivesse falta de nada. Ele se fez maldito no madeiro, como está escrito lá em Gálatas 3:13, desculpa. E aí, ele se fez maldição para que a gente pudesse ser abençoado. Então, a gente tem muito para agradecer a esse amigo. E ele fez primeiro. Antes que nós fôssemos considerados amigos de Deus, ele fez por nós primeiro. Então, nós devemos ser gratos a Jesus, que é nosso melhor amigo. E devemos confiar nele, sabendo que ele sempre fará o melhor por nós. Amém? Então, eu quero que vocês abram lá em Provérbios 17:17. Acharam? Está escrito assim: um amigo ama em todo tempo. Então, o amor é uma coisa que também deve estar sempre em nossas vidas. Vamos lá? Então, agora a gente vai conversar, vou fazer algumas perguntas e vocês vão responder aí. Jonatas era filho de quem? De qual rei? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Ele era filho do rei Saul. E Davi? Qual o nome do pai de Davi? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Jessé. Jessé é o pai de Davi. E Davi, então, ele tocava um instrumento e tinha uma unção em tocar esse instrumento. Como era o nome do instrumento que quando Davi tocava, Saul se sentia melhor, deixava de ser atormentado? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Uma harpa, um instrumento de corda, ok? Bom, o que Davi fez para Jonatas? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então, Davi cuidou do seu filho, né? Depois que Jonatas morreu, Saul havia morrido, então ele foi procurar alguém que ele fizesse de bondade, alguém da casa de Jonatas, e aí ele resgata, né?
e traz então para perto dele. E Jonatas, claro, já havia feito algo que foi salvar a vida de Davi. Então, eu aconselho você, e eu também quero ser sempre uma boa amiga para aquelas pessoas que estão ao meu redor. Quero ser uma boa amiga onde as pessoas podem confiar, onde elas podem falar as coisas, onde eu também vou dizer quando um amiguinho estiver fazendo coisa errada e falar, isso não agrada a Deus, não. Eu preciso fazer o... Eu espero então que vocês tenham gostado da nossa palavra de hoje. Continuem colocando em prática, estudando, lendo, né? A palavra de Deus, tendo seu momento de oração também. Um beijo, até a próxima aula.